sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me
longe de ti, não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe você ricamente aí na sua casa. Hoje nós temos que fazer um culto ao vivo, porque diante do decreto que foi estabelecido pelo governo do estado, não nos cabia outra situação a não ser fazer de novo esse domingo e no próximo domingo o culto via internet. Então, muito obrigado pela sua audiência, que você possa ser ricamente abençoada aí na sua casa. Grande abraço, saudade de todos, né? É claro que o nosso encontro presencial é muito melhor, mas vamos guardar a nossa casa, guardar a nossa saúde diante dessa situação que estamos vivendo, não apenas aqui no estado de Santa Catarina, mas no Brasil e no mundo, né? Então, Deus abençoe você. Quero começar lembrando de um texto, eu anotei aqui um texto na Bíblia que diz que consagrem-se, porém sejam santos, porque eu sou o Senhor e Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Esse texto está em Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8. E é com esse texto que eu quero começar fazendo uma oração. Pai, te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero pedir que o Senhor, ó Deus, vá de encontro a toda a família Shekinah, visita o Senhor em suas respectivas residências, guarde-os debaixo da tua poderosa mão, que a tua graça, que é infindável, esse amor que o Senhor tem, que não é possível mensurar, é imensurável, possa alcançar a cada um que está neste domingo, tirando, ó Deus, um tempo para, ó Deus, receber e adorar ao Senhor, receber uma palavra que vem do teu trono e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre as famílias reunidas em suas respectivas casas para adorar ao Senhor, o único que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de todo o nosso amor e de toda a nossa santificação, para que um dia possamos chegar à estatura de varão e varoa perfeitos e habitarmos definitivamente nessa santificação que foi dita aqui em Levítico. Que Deus te abençoe. Agora, como de praxe, mesmo aí na tua casa, te peço para que você curve a tua cabeça, guarde um tempinho para você lembrar daquilo que você fez que eventualmente não agradou ao Senhor.
em atos, palavras, pensamentos. Agora é hora de você curvar a cabeça. Se você estiver aí com a tua esposa, com os teus filhos, ensine-os também a curvar a cabeça, fechar os olhos e vamos pedir a Deus, em nome de Jesus, para nos perdoar os pecados que cometemos. Amém? Eu quero, enquanto você está de cabeça curvada, pensando, eu quero trazer para você, nesse momento, uma palavra que está em Números 15:40, que diz assim: assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para que o seu Deus, vocês sejam um povo consagrado. Então, Deus quer que nós sejamos um povo consagrado, separado, que não busque o pecado, mas que tente ficar o mais longe possível do pecado. Então, você que está agora escutando essas palavras, escutou esse versículo de Números 15:40, e que está aí agora concentrado, né, lembrando de Deus, lembrando do Espírito Santo, eu quero pedir para que você agora ore comigo. Pai, te damos graças. Nós somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que precisamos infinitamente do teu poder e da tua graça. Nós precisamos muito do Senhor, porque somos falhos, cometemos falhas. Ó Deus, muitas vezes nós não queremos fazer o que queremos, fazemos o que não queremos fazer. O apóstolo Paulo já explica isso em uma das suas cartas, que muitas vezes ele fazia o que não queria fazer. Muitas vezes fazemos o que não queremos fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, com a graça do Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, para que com os pecados perdoados possamos adorar, com os pecados perdoados nós possamos, ó Deus, caminhar e sermos conduzidos pelo bordão do bom pastor, que é Jesus, para o caminho perfeito, para a glória, para chegarmos, ó Deus, a mais perto do Senhor. Queremos estar mais perto do Senhor. Que o Senhor nos permita chegar mais perto do Senhor através da remissão e dos nossos pecados, porque como servos, como filhos, nós pedimos perdão por todas as coisas que fizemos e que não te agradaram durante essa semana, e que venhamos a começar uma semana com os nossos pecados devidamente perdoados pelo Senhor, por causa do sacrifício do sangue de Jesus. Amém. Se você estiver em casa, diga amém. Amados, agora, a Bíblia é muito clara ao dizer que melhor dar do que receber. Então é hora para aqueles que separaram oferta, dízimo, semente, agora é hora de você separar aí na tua Bíblia, coloca no teu envelope, ou coloca dentro da tua Bíblia, faça isso com fé. Graças a Deus que a Shekinah, nesse aspecto, já é madura. As pessoas sabem e têm experiências pessoais da importância que é ofertar, da importância que é entregar aquilo que é de Deus, e sempre precisamos fazer isso como primícia. Então agora é hora de você tomar a sua oferta e receber a tua bênção. Eu quero te dizer de que as palavras de Deus são muito fortes. Atos dos Apóstolos 20, verso 35, vai dizer assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do nosso próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Atos dos Apóstolos 20, 35. Então, se você vai dar, porque você teve a grata bênção de Deus de receber. Então, a Bíblia vai dizer que bem-aventurados são aqueles que dão com alegria. Então, se você tiver a sua oferta, dê com alegria. Nós estamos colocando aqui, em razão de nós não estarmos tendo culto presencial, o Pix, que cai direto lá na conta da tesoureira da igreja.
Se você também quiser trazer aqui na casa do pastoral, não tem problema. Fique à vontade, faça depósito, ligue para a pastora Suzana, que cuida exatamente dessa área, e seja abençoado, abençoando a casa do Senhor, abençoando o lugar onde você recebe a bênção do Senhor, onde você é ministrado pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, te engrandeço por aqueles que agora, cumprindo, ó Deus, um desejo do coração, e a palavra do Senhor que diz que é melhor dar com alegria, bem-aventurados são os que dão. Então, Pai, todos aqueles que estão ofertando na tua casa nesta noite, que eles estejam, ó Deus, sendo ricamente abençoados pela palavra. Todos aqueles que fizerem, ó Deus, online ou pessoalmente, receberam a oração do sacerdote, que não tem poder, mas ela é a porta que diz que o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Então, Senhor, cada oferta seja ligada no céu e que haja prosperidade, que essas sementes se multipliquem, sejam, ó Deus, sementes do reino, um terreno fértil, onde tudo, ó Deus, que se planta, se colhe. Então, eu agradeço ao Senhor a fidelidade, eu louvo ao Senhor pela fidelidade, e eu, ó Deus, engrandeço o nome santo de Jesus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fará na vida de todo aquele que é servo e está agora fazendo a parte dele, contribuindo para a expansão e manutenção do reino de Deus. Em nome de Jesus orei. Amém. Amém? Deus abençoe. Agora que nós fizemos essa primeira etapa, nós vamos ter um momento muito importante, que é o momento de adorar ao Senhor. Então, separe na tua casa o lugar, né? Mande foto para nós, para a gente colocar lá no perfil. Como é que você está aí na tua casa, como fizemos lá no ano passado, quando estivemos fazendo esses cultos aqui, né, online. Então, veja aí, mande foto para nós, para a gente colocar no nosso perfil. É sempre uma bênção rever os irmãos. A gente, pelo menos, mata um pouquinho da saudade. A gente é muito amor e comunhão, a gente gosta de se encontrar, mas, né, diante da situação não é possível. Mas agora, antes da adoração, arrasta a cadeira, arrasta o sofá, separa o ambiente, coloca todo mundo juntinho, levanta a tua mão, dá uns glória a Deus aí, né? Se você quiser orar, ore de novo e se prepare, porque agora nós vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe nesse tempo de adoração para a glória de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Olha para mim, Deus. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Oh, Senhor. Olha para mim, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, declara Ele. Eu me humilharei,
segurança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, Senhor, olha pra mim. E pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso pra te ver, Senhor. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu preciso, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos do teu olhar, Deus. Eu não posso deixar que o Senhor passe sem que o Senhor me perceba, Deus. Como aquela mulher do fluxo de sangue que ousou tocar em tuas vestes, como Zaqueu que ousou subir numa árvore para te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero chamar a tua atenção para mim, Deus. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Oh, Deus, eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu. Diga pra ele. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso, Senhor, olha pra mim. Eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Oh Deus, como eu preciso, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso
quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas.
entregar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real.
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Muito bem, nós tivemos aí a nossa adoração. Espero que você tenha adorado a Deus aí em espírito e em verdade. E agora, dá uma ajeitada melhor nesse transmissor. Agora eu quero trazer uma palavra de Deus para você. E o tema da nossa meditação desta noite, deste domingo, é: quem pertence a Jesus, o Verbo habita dentro dele. Então, dentro. Claro que eu estou falando aqui de uma questão absolutamente espiritual. E muita gente não se apropria dessa questão, dessa bênção, porque isso é uma bênção, né? Uma bênção que é dada por Deus. Então eu quero explicar um pouco isso sob o ponto de vista bíblico. Então eu quero começar hoje meditando num texto da Bíblia que está em João, texto muito conhecido. Certamente você já ouviu muita gente pregar com esse texto. João 1, de 1 a 3, ele vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Isso é um texto que está no Evangelho. É um texto que tem, assim, algo de muito poder. Então vamos analisar esse texto para que você aí que está hoje online possa ser ricamente abençoado pelo Senhor, mesmo estando aí em tua casa. Ou aqueles que verão esse vídeo depois, mesmo que seja no canal da comunidade Shekinah, que também sejam ricamente abençoados. Então vamos lá. Quando tudo foi criado, que nós cremos na visão criacionista de Deus, tem um aspecto extremamente importante que a gente precisa ter consciência disso. Deus já existia. Muito bem. Então, isso nos traz a um conceito, ou a alguns conceitos, que são fundamentais para entender a gente mesmo e entender o eterno. Então vamos lá. Primeira coisa importante que esse texto está nos ensinando, ou de maneira teológica, o que a gente pode depreender desse texto é que Deus é pré-existente. Ou seja, ninguém criou Deus. Interessante isso, né? Porque a nossa mente humana, muitas vezes, ela é incapaz de entender que Deus, ninguém criou Deus, que Deus é pré-existente. Ou seja, por ele ser pré-existente, ele é eterno. Isso é um atributo que somente o Senhor tem, eu não tenho. Eu até terei, não igual a ele, mas por uma concessão dele. Porque ele diz: todos aqueles que são meus filhos, eu dou a vida eterna em Cristo Jesus. Presta bem atenção nisso. Então eu não tenho a vida eterna, mas pelo fato de eu crer em Jesus,
e me apropriar do sangue dele, do sacrifício vicário dele, eu passo a ter acesso a esse atributo que só Deus tem. Eu passo a gozar da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, nós não sabemos ainda o que é a eternidade. Eu não sei, você não sabe, a gente não sabe literalmente, porque nós vivemos num corpo limitado, que nasceu e que vai morrer. Tem um destino certo para todo mundo, a morte. Agora, tem uma cura para a morte: estar em Cristo Jesus. Porque ele diz: eis que eu vos dou a vida eterna. Aquele que estiver em mim, eu estarei nele, e ele tem a vida eterna. Presta atenção, então eu não tenho, mas em Cristo eu passo a ter. É um legado, é um direito meu. Amém? Então, queridos e queridas que estão agora aí nos assistindo, nós somos humanos e entendemos o que é humano. Quais coisas assim humanas que a gente tem facilidade de entender? Se eu pegar aqui na minha pele, pelo tato eu estou sentindo, eu estou vendo, tem uma luz aqui, tem outra luz aqui, tá? Eu estou falando, então eu consigo compreender essas coisas que eu consigo compreender, são palpáveis, né? Eu consigo até ter uma ideia do tempo, porque eu olho no meu relógio aqui, tem ponteiro, tem um tempo, tem um calendário, tem uma questão que me remete a entender o tempo. Eu marco ele por horas, por segundos, por minutos, né? Eu consigo entender até o espaço. Por exemplo, eu estou num ambiente aqui, se eu pegar uma trena, não é? E medir esse ambiente, né? Se eu pegar, por exemplo, uma trena como essa aqui, né? Eu consigo medir o ambiente. É só eu estender de lá até ali, eu consigo ter uma ideia de tamanho, volume, né? São coisas limitadas, ainda que tenham sido criadas por Deus. Muito bem. Agora, a eternidade não tem como medir, né? Por isso, a eternidade é eterna. Aí agora, voltando a esse texto que nós começamos de João, a gente vai perceber que Jesus estava face a face com Deus, né? Está ali, ele estava no princípio com Deus. O verbo, então, é da mesma essência, da mesma substância de Deus. Não é impessoal, mas co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai. Jesus não é inferior a Deus, mas ele é igual, da mesma essência. Ele estava lá desde o princípio. Então, ele tem os mesmos atributos do Pai e é capaz de realizar as mesmas obras do Senhor. Amém? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está lá em Gênesis. Não foi uma decisão única do Pai, uma decisão colegiada. Jesus estava lá naquele momento. Esse verbo de que o evangelista João, que não é o profeta João, é o evangelista, fala, é Jesus, o Filho de Deus. Então, meus amados, isso nos faz entender que o verbo criou todas as coisas. O verbo estava ativamente atuando na criação de todas as coisas. Eu peguei um texto que Paulo escreve à igreja de Colossos, Colossenses 1,16, e ele vai dizer assim, olha, presta atenção nisso. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É paradoxal. Então, os demônios, os dominadores, as potestades foram criados, sim, foram criados por Deus. Não com o objetivo de que fossem demônios, claro que não, nem que fosse o diabo, não. Mas que foi tudo obra da criação, sim, isso é absolutamente verdade.
A matéria não é eterna. Essa matéria aqui, ó, essa não é eterna, essa vai morrer. O mundo, inclusive a terra e o nosso corpo, não são eternos. Deus criou tudo isso. Amém? Então, o cosmo, por si só, não cria nada. O cosmo não criou ele mesmo. Então, essa teoria do Big Bang, que muitos cientistas falam, né, que aí do nada, do nihil, apareceu uma explosão, o Big Bang começou tudo, isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido porque, para nós cristãos, nós cremos um Deus que Ele sim criou tudo isso. Toda a harmonia do universo, que você vê aí, o Sol, a Lua, os planetas, as galáxias, né? Tudo funcionando perfeitamente, as coisas estão, né? A Terra gira, a Lua gira, o Sol gira, o universo se expande. Tudo isso em harmonia, porque é resultado de uma decisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade agiu para que tudo isso fosse criado. Inclusive eu e você, inclusive a terra e tudo que nela há. Veja bem, eu gosto muito de um texto que o profeta Isaías escreveu. Ele é um profeta assim que é considerado um profeta maior na Torá judaica e é também um profeta maior na visão cristã, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. E ele vai dizer assim: quem mediu na concha da sua mão as águas? E tomou a medida dos céus aos palmos. Olha a profundidade que ele está dizendo. E recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Isaías está exatamente se referindo à grandeza de Deus, que fez tudo isso. E aqui o profeta vai dizer o seguinte: quem poderia fazer isso? Só o meu Deus, a quem eu entrego a minha vida, a quem eu defendo. Salmo 90, muita gente gosta do Salmo 90, 91, mas Salmo 90, verso 2, também tem um texto que é muito lindo. Salmo 90, 2 vai dizer assim, ó: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pegou? Então Deus, antes que tudo existisse, Ele é Deus. Sempre foi Deus. Sempre será Deus. Jamais deixará de ser Deus. Você consegue compreender isso? É muito profundo, mas é essencial para balizar nossa fé. E aí, né, se o Verbo criou todas essas coisas, aí vem a parte mais importante. O Verbo criou tudo isso. O Verbo criou todo o universo. O Verbo criou eu e você à imagem e semelhança dele. E o mais importante que a gente aprende na Bíblia é que o Verbo habita dentro de você. Habita dentro de mim. Olha que privilégio. Para pensar aí, né? Que privilégio você e eu temos. O Verbo habita dentro de mim e habita dentro de você. Olha, o nosso corpo tem mais de 60 trilhões de células vivas. Pegou aí? 60 trilhões, é um número astronômico, que a nossa mente é até complicado de entender isso. E dentro do nosso DNA, ó, eu saí da visão da célula e fui para dentro da célula agora. E no nosso DNA há 1,70 m de fita, que ele é um formato de uma fita, de informações. Então tem 1,70 m de informações no nosso DNA, dentro da célula. Presta bem atenção como a coisa é astronomicamente grande. E essa fita de 1,70 m tem 102 trilhões de metros e 102 bilhões de quilômetros de fita.
dentro de nós. Sim. Eu fui buscar isso em um pesquisador médico e cientista médico que chegou a essas conclusões em suas pesquisas. E aí imagina com esses números astronômicos, e nós vamos chegar a uma conclusão até relativamente simplista que a Bíblia nos ensina. E dentro de nós, com todos esses números astronômicos, há uma alma e há um espírito dados por Deus. A Bíblia diz que o espírito que foi dado por Deus volte para ele. Mas há uma alma, ou seja, o nosso glorioso Redentor gerou tudo isso, e ainda depois de gerar tudo isso, ele habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Isso aí merece um amém, né? Então veja bem, eu vou pegar o texto que está em 1 Coríntios, uma carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele vai dizer assim, capítulo 3, versos 16 e 17. Vai estar escrito assim, eu estou com a Bíblia aberta aqui do lado. Está aqui, ó. E ela vai dizer assim: e vocês não sabem que são santuário de Deus? Em algumas outras traduções está escrito, vocês são templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo faz essa pergunta. Se alguém destruir o santuário de Deus, como disse em outras traduções, o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha, que palavra, hein? Nós que somos filhos de Deus, genuínos, comprados por um alto preço na cruz, nós agora temos um corpo que, segundo Paulo, segundo o Espírito Santo concedeu a Paulo compreender isso, ele vai dizer de que é sagrado. Então tem algo sagrado que mora dentro de mim, que é o Espírito Santo. Ele mora dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de mim, porque Deus, quando olha para mim lá de cima como filho dele, feitos filhos de Deus, né, conforme João explicou, ele olha dentro de mim e encontra dentro de mim agora um espírito que ele deu. Não aquele original, mas um que ele trocou no dia em que eu verdadeiramente, genuinamente optei por Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, tem algo sobrenatural dentro de você. Tem algo inexplicavelmente santo dentro de você. Ele está aí dentro de você. Será que você pode tomar posse disso aí agora? Toma posse, meu filho. Nossa, o Espírito Santo está dentro de mim aqui. Jesus está dentro de mim. Porque se o Espírito Santo, Jesus e Deus são um, três em um, então Deus está dentro de mim, Jesus está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele está habitando aqui. E ele diz que agora, por causa disso, eu sou sagrado, né? O meu corpo é sagrado. Então, meu querido, a vida estava e sempre esteve em Jesus. E a sua vida foi concedida por Deus. É uma concessão de Deus. A Bíblia diz que Deus soprou, né, o Espírito no homem e ele passou a ser uma alma vivente. É um sopro de Deus. Deus é a sua origem e pode ser o seu alvo final. Por que eu digo pode? Porque você pode abdicar e não querer ir para o céu. Deus vai respeitar esse direito seu. Agora, se você ficar firme, por isso que a Bíblia diz, né? Fiquem firmes para não cairdes nas ciladas do diabo. Em outro texto vai dizer assim, aquele que perseverar até o fim, este terá a vida eterna. Então eu tenho que perseverar. Eu tenho que ficar firme no caminho do Senhor. Aí, quem está firme no caminho do Senhor, que o sangue de Jesus guarda, o que acontece? As trevas não prevalecem contra a tua vida. Pega aí, as trevas
não prevalece contra a tua vida. O diabo não prevalece contra a tua vida. Os demônios não prevalecem contra a tua vida. Amém? Dominação, principado também não prevalecem contra a tua vida. Pegou? Dá um glória a Deus aí, porque essa é a bênção. Tudo depende de você. Bastando apenas uma coisa, que você dê um passo em direção a Deus e permaneça firme com Ele. Esse passo quem tem que dar é você. Por que eu digo isso? Eu repito muito essa palavra. Eu sei que muitas vezes você pode dizer, mas o pastor está sempre repetindo, mas é uma palavra para mim muito forte. Eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entro aí. Deus não vai te invadir, mas se você abrir, deixar sempre essa porta aberta, o Espírito Santo vai estar sempre com você. Ele vai estar dentro de você, ele vai estar te ajudando, como diz o texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. E aí, irmãos, se o verbo está dentro de nós, ele está sempre conosco. João 1, é uma epístola, é uma carta de João. João 1, versos 6 até o 8, tem um ensinamento muito forte para mim e para você. Ele diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, pregando para vocês? A mesma coisa que João fez lá atrás. Olha só, houve um homem enviado por Deus. Muitas vezes Deus levanta, Deus envia homens e mulheres para falarem da luz, para testificarem da luz, para apresentarem a luz. Nós não somos a luz. Eu não sou a luz, mas eu testifico da luz. A luz é Jesus o Cristo, o Messias, aquele que veio enviado por Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Amém? Então, qual é o meu papel? Testificar, pregar, falar, não ter vergonha de falar sempre da luz. A luz é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Depois, morreu, crucificado numa cruz, foi sepultado e ressuscitou. Andou no nosso meio por uns dias e depois foi elevado ao céu. Em algumas traduções está escrito que ele ascendeu ou foi assunto aos céus. Amém? Esse é o nosso credo. Nós cremos assim. Por isso que Jesus para nós, ele é o Messias. Ele não será, não. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é o ungido de Deus que veio e habitou entre nós. Então, queridos, é preciso que, como João, após 400 anos de silêncio profético de Deus, que é aquele interlúdio que tem entre o Antigo Testamento e a chegada de Jesus ao mundo, né? Esse homem foi levantado para pregar a verdade, doa a quem doer. Que o nome do verbo, que é a luz do mundo, seja levado a povos e nações. E Deus precisa de você, precisa de mim, precisa de você. Precisa de você aí na sua casa, precisa de você no ambiente de trabalho, precisa de você na sua própria casa, precisa de você na igreja, precisa de você fora da igreja. Precisa que você seja a igreja onde quer que você esteja, testificando. Lembra lá do texto? Olha lá, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele veio para testemunho. Você precisa testemunhar Jesus. E ele continua dizendo que para que testificasse da luz. Você precisa testificar a luz em você. Para que todos crescem por ele. Porque há muita gente, há muitas almas, há muitas pessoas que estão esperando você manifestar Deus que está dentro de você. Presta atenção.
Presta atenção nisso. O verbo está dentro de você. Você precisa manifestar ele para as pessoas. Não é para você esconder. Não é para você colocar a luz debaixo do candeeiro. É para você levantar a luz. É para você deixar a luz de Jesus brilhar através da sua vida. Esteja você onde estiver, a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer momento. A luz de Jesus precisa brilhar em você. Você precisa testificar ele para as pessoas. Amém? Ah, mas eu trabalho varrendo rua. Não tem problema. Testifica a luz em você. 2 Timóteo 4, verso 2. Está escrito algo que eu sempre tenho falado para algumas pessoas aqui da comunidade Shekinah. Olha o que está escrito. 2 Timóteo 4, verso 2. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, uma palavra forte, cheia de doutrina bíblica. Diferente daquilo que muitos têm feito aí, que chegaram agora ao ponto de dizer que a Bíblia é errada. Há igrejas que já propõem uma revisão da Bíblia, para que ela se adapte a essas circunstâncias da sociedade, a esses novos movimentos, né, da sociedade. Para mim, para a comunidade Shekinah, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inerrante. Ela é infalível e ela é, para nós, é regra de fé e prática. Aliás, a única regra de fé e prática, porque o que está na Bíblia mora dentro de nós, que é o verbo. Amém, irmãos? Então, queridos e queridas, João 1, voltei lá no início da nossa meditação, da nossa ministração. João, Evangelho de João 1, 10 e 11. Versículos 10 e 11 vai dizer assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Então, queridos, Jesus não é o Messias dos judeus. Ele veio para eles, mas eles o rejeitaram. E aí o condenaram. E por esse ato de rejeição e condenação, ele chegou até nós. Então ele é uma bênção para a minha vida, é uma bênção para a sua vida, porque um dia lá atrás, ele veio, ele esteve aqui no mundo. Ele veio no mundo que foi feito por ele, diz o evangelista, mas o mundo não o conheceu. Porque o mundo, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. Então, se você teve o privilégio, a experiência de conhecer Jesus, você é um privilegiado. Você é uma pessoa honrada. Você é uma pessoa separada, porque muitos não o conheceram. E você o conhece. Então permaneça com ele. Jesus veio, mas os seus, os judeus, o rejeitaram. E até os dias atuais, há muitos judeus rejeitando Jesus, mas também há muitos gentios que rejeitam Jesus. Muitos rejeitam a Cristo, o nosso Messias. Muitos rejeitaram, muitos continuam rejeitando e muitos ainda rejeitarão. Quantas pessoas estão morrendo sem salvação? Alguns até que já estiveram perto de Jesus, mas não tiveram uma conversão genuína. Porque a conversão genuína nos faz permanecer firmes. É aquela parábola das sementes. A semente que cai em terreno fértil, ela brota, cresce e vira uma grande árvore frondosa. É como aquela parábola da casa. A casa que é feita na rocha, vem o vento, mas não leva essa casa. Então, a fé genuína, a perseverança genuína, é só para aqueles que têm o verbo habitando dentro deles. Então, nós estamos com Jesus e nessa condição nós podemos dizer aleluia. Podemos dizer Maranata, que significa vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, nos buscar. Vem, Senhor Jesus, nos arrebatar.
Estamos sarados pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Estamos sarados e curados pelo sacrifício da cruz. Agora, por causa desse sacrifício da cruz, Jesus mora dentro de mim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E pelo fato de ter habitado entre nós, e pelo meu caminhar de fé, pela minha decisão de ir e de encontrar Jesus, e Ele me encontrar, nós somos recebidos como filhos de Deus. A Bíblia diz, nós somos feitos filhos de Deus. Se você crê nisso, você é um felizardo. Se você crê nisso, você habitará com Deus na eternidade. Se você crê nisso, você não morrerá. Porque a morte de Jesus na cruz foi a morte da morte na morte de Cristo. A morte não chegará até você de forma definitiva. A matéria vai ficar aqui, mas o espírito voltará a Deus e a sua alma será salva. Por isso que Jesus vai dizer assim, de que adianta você ganhar o mundo se você perder a sua alma? Não perca a sua alma, porque uma alma que, por privilégio, é habitada por Jesus, esta estará com Ele na glória. Ele disse assim, eis que vou subir e vou preparar moradas, para que eu volte para buscar vocês. Então, o Verbo está aqui, ó, dentro de você, dentro de mim. E se Ele está dentro de mim, dentro de você, você tem que agir como João, testificar da luz, dar testemunho da luz. E como disse Paulo a Timóteo, prega a palavra, com toda a longanimidade e bem centrada na doutrina da Bíblia. Amém? Esse é o meu desejo. Curva a sua cabeça e ore ao Senhor e diga para Ele, Senhor, eu quero ser seu instrumento. Usa-me a mim. Ó Deus, me dê o privilégio de levar a tua palavra para aquele que precisa. Me dê a palavra correta. O Senhor está dentro de mim, o teu Espírito está dentro de mim, então que Ele me ajude, até com gemidos inexprimíveis se for preciso, mas que eu pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, eu quero ser uma testemunha de Jesus. Eu quero testificar da luz de Cristo que já habita dentro de mim, para que os outros consigam perceber o brilho de Jesus em mim, esteja eu onde eu estiver. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe nesse domingo. No próximo domingo estaremos aqui de novo para mais um culto online. E que Deus possa te abençoar com toda a riqueza da palavra de Deus. E que você seja uma testemunha, porque o Verbo habita dentro de você. Coloca a tua mão na posição de receber e vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a plena comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs aí em suas respectivas residências e também com aqueles que verão essa ministração no nosso canal do YouTube, na comunidade Shekinah. Que eles tenham vitória, que eles tenham uma semana abençoadíssima, que o Senhor guarde a entrada, a saída, a direita, a esquerda de cada um, proteja-os da pandemia, guarde-os dos ataques do inimigo, que, ó Deus, acampe seus anjos ao redor de todos, aqueles que têm empresa, que o Senhor possa sustentar pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Ótima semana, que Deus esteja aí com você e que continue seguindo a nossa comunidade, os nossos canais no Facebook, no Instagram e no YouTube e nos nossos canais do WhatsApp. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que mais uma vez eu quero pedir a Deus que Ele te dê uma semana abençoadíssima na presença do Eterno. Amém.
importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.